Muito bem, estamos de volta com o Jornal Imigrantes, mais uma vez, uma excelente tarde para você, agora 12 horas e 40 minutos. Estamos recebendo com muita satisfação a psicóloga doutora Viviane Mota, que vai falar do assunto traição nos relacionamentos. Doutora, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Elvis, é sempre um prazer estar aqui novamente. Pois é, tem tempo que a gente não se via, né? Então é sempre um prazer recebê-la aqui com seus ensinamentos e suas explicações. Bom, vou começar logo perguntando para a senhora como que a pessoa deve lidar com a infidelidade. Que não é fácil. Não é fácil, né? É uma coisa que é uma relação que dói muito, né? Você deflagrar aí a traição. Mas quando foi deflagrada a traição, é importante que a pessoa, né, o casal, reavalie a relação, né? Se ela vai dar conta de manter essa relação ou se vai romper essa relação, né? Então é algo que tem que ser dialogado aí na relação do que vai ser possível suportar dessa relação. Ou, né, o que pode ser que a relação seja muito diferente, né? Pode ser que fique muito boa ou então cada um siga o seu caminho aí. Doutora, há motivos mais comuns que levam a pessoa a trair? Bom, aí a gente pode, é claro que a gente vai estar falando de casal para casal, de cada relação, né? Mas alguns motivos, sim, a gente vê aí que levam a pessoa a trair. Às vezes por buscar uma aventura, um relacionamento à parte, às vezes a pessoa está querendo romper essa relação e não sabe muito bem como, então parte para uma traição, né? Ou às vezes tem uma dificuldade de criar vínculos, né? Ou porque o relacionamento, a pessoa fica muito vulnerável e acaba partindo para uma traição. Então depende muito de cada relação aí, o que vai levar a pessoa, motivar a pessoa a partir para uma infidelidade. Agora, nós sabemos que quando é detectada essa traição, existem muitas consequências, né? E dentro desse contexto, eu queria perguntar à senhora quais problemas psicológicos que a pessoa traída num relacionamento afetivo está sujeita. Bom, aí é uma relação que vai doer muito, né? A questão da traição aí. E os motivos que podem causar, o que pode causar na pessoa, são vários, né? Desde uma baixa autoestima, até mesmo uma agressividade um pouco contida, no sentido de estar com raiva, ou de querer justificar, buscar uma culpa, se sentir culpada por isso, que se deixou faltar alguma coisa nessa relação, ou até mesmo se comparar com quem foi traído, né? Quando você se sabe ou não a pessoa que foi traída. Então a pessoa, ela tende às vezes a ficar num quadro mais depressivo, tende a ter uma baixa autoestima, porque mexe muito com a pessoa, né? Então são alguns pontos que pode estar causando na pessoa. Pois é, existe um velho ditado que diz que quem bate esquece com facilidade, mas quem apanha jamais esquece. Mas a pessoa que está traindo ali, que especificamente está causando o problema, ela pode sofrer também essas questões emocionais? Sim, a pessoa que trai, ela também sofre, né? Porque ela está rompendo ali com a relação, né? Então, às vezes, esse sofrimento ele vem depois, quando a pessoa se dá conta do quanto aquele ato que ela cometeu compromete a relação, colocando até mesmo a relação em risco, né? Porque não necessariamente a pessoa que traiu quer dizer que não está gostando, mas que alguma coisa na relação não está muito boa. Então é preciso conversar, porque os dois sofrem no caso da infidelidade, né? É verdade. Doutora, agora vamos falar sobre infidelidade, numa questão que tem sido bastante efetiva, é uma questão que tem realmente causado muita destruição nos lares e de relacionamentos. A traição no mundo real e no mundo virtual. Existe uma diferença? Existe mais ou menos, né? Porque na verdade a traição, o que ela é a traição? A traição é a quebra do contrato da relação. Então, se eu faço alguma coisa, seja real ou virtual, que o meu parceiro não gosta, que está comprometendo a minha relação, isso sim é uma infidelidade. Então, não tem muita diferença nesse sentido quando aí há a quebra da traição. Então, por isso que tem que ser conversado o que é permitido nessa relação. Tem algumas pessoas que permitem que o outro converse com outras pessoas em termos mais íntimos e outras pessoas, outras relações, isso não é permitido. Então, é importante ter claro como que é essa relação, o histórico dessa relação e o que é permitido. Porque se rompe isso, é sim uma infidelidade. Pois é, o que pode levar o parceiro a usar a internet para se relacionar virtualmente ou encontrar outros parceiros para relacionamentos paralelos? Aí vai de vários fatores também.
desde do real ou do virtual, os motivos podem ser praticamente os mesmos, né? Às vezes essa dificuldade de criar o vínculo, né? A pessoa ela quer uma busca de uma autoafirmação, né? A pessoa às vezes ela não tem uma autoestima muito boa ou se sente muito vulnerável na relação, ela vai buscar outras relações para se autoafirmar, né? Para ter esse reconhecimento. Às vezes a relação não está muito boa e ela acaba buscando isso em outro relacionamento. Doutora, a impressão que eu tenho é que com o avanço da internet tem crescido também os casos de traições. Isso é fato comprovado já? Tem sim, a traição hoje ela está acontecendo muito, a gente acompanha nas redes sociais, no nosso dia a dia é muito comum a gente se deparar aí com pessoas que têm traído, né? É algo que tem acontecido não só por um fator tradicional que a gente encontra aí que a traição ela vem há muito tempo, mas principalmente dessa dificuldade de estabelecer um relacionamento, de se manter comprometido, né? E a pessoa acaba partindo por uma relação extraconjugal. Pois é, agora essa pergunta referente ao trabalho prestado por uma profissional como a senhora, como a psicoterapia pode ajudar quem traiu ou foi traído a superar essa situação? Aí é um processo mesmo de superação, de estar lidando aí com essas questões, né, no caso de manter ou não essa relação. É claro que aí a fidelidade ela é uma escolha da pessoa, a pessoa por mais transtornos que a pessoa tem, às vezes a pessoa tem um transtorno compulsivo ou tem uma dificuldade de se comprometer, mas a fidelidade é uma questão de escolha. Então, se eu escolho ser fiel, eu vou ter subterfúgios aí para lidar com essa traição, né, ou para evitar essa traição também, né. Então, é essa maneira mesmo que a pessoa vai encontrando de lidar com uma relação em si. Existe traição em caso de amizade? Também, né, quando a gente leva em consideração que a traição é toda uma quebra do contrato dessa relação, né, a gente não fala no contrato propriamente dito, mas fictício, exatamente. Então, se há uma quebra, né, quebra de um respeito, do que é permitido na relação de amizade ou na relação conjugal, aí sim a gente fala de uma traição nessa relação. Olha, muito esclarecedora a sua entrevista, queria agradecer mais uma vez pela sua presença, peço que deixe o telefone, doutora, porque a senhora sempre está aqui colaborando com o nosso departamento de jornalismo, e a senhora também tem uma página no Facebook onde as pessoas têm se relacionado e levado os problemas. Sim, eu agradeço a oportunidade e para você aí que quer dar dicas ou sugestão de temas ou sugerir qualquer coisa, você pode estar entrando lá na página Psicóloga Viviane Ramos Mota, que a gente vai estar aí conversando um pouquinho, esclarecendo um pouco mais as dúvidas. Muito obrigado pela sua participação, boa tarde. Boa tarde. Vamos a um breve apoio cultural, daqui a pouco eu volto com as últimas notícias do Jornal Imigrantes desta terça-feira.